Luiz Felipe Dávila está conosco. Oi, Dávila, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Grande prazer estar aqui com você, a nossa audiência de Prós e Contras. O Dávila, eu vou te dar dois dados e você, por favor, desenvolva-os conosco aqui, por gentileza. O governo está comemorando essa melhora pela agência de classificação de risco, a Fitch Ratings, que saiu de BB- para B. Ainda está numa área muito ruim ali, mas enfim, sim, é uma melhora, cada passo é um passo. No entanto, eu não consigo entender o porquê que o governo, este atual governo, está comemorando. Normalmente, essas agências olham para um prazo muito maior. E as notas positivas, ou seja, os resultados positivos da economia, são todos do último semestre do ano passado, no governo anterior. Só que neste primeiro semestre, ou seja, do governo Lula, houve uma queda no investimento direto. E investidor externo só entra no Brasil se ele acha que, obviamente, o investimento vale a pena, se ele está seguro do investimento. Eu não consegui entender como é que faz para fechar essa comemoração do governo. Olha, Piotr, é muito simples. Esse governo quer tirar a lasquinha de todo resultado bom, mesmo quando ele não tem nenhum compromisso com melhorar esse resultado. Esse resultado, como você falou, é reflexo do governo passado. Agora, vamos olhar o governo Lula nesse período, janeiro a maio. O que aconteceu? Primeiro, a projeção das contas públicas aumentou. O próprio ministro Haddad disse que pulou de 107 bilhões para 145 bilhões. Então, piorou a conta. Depois, o que aconteceu? As despesas aumentaram 38,6 bilhões. Ou seja, o governo continua botando o pé no acelerador do gasto. E o que ele quer fazer? Aumentar imposto para tentar equilibrar as contas públicas. E o superávit, que é a coisa mais importante, né, é o saldo ali na sua conta, que no fim do governo Bolsonaro era quase de 40 bilhões, caiu para 2. Ou seja, se esse governo fez alguma coisa, é para piorar essa marcha positiva do rating do Brasil. Porque o que as agências de rating querem ver é a capacidade de compromisso, de solvência dos países. E o Brasil vem tentando mostrar que é capaz de equilibrar as contas, só que não é. E esse governo, infelizmente, coloca o pé no acelerador do gasto público e não faz nenhum esforço para reduzir receita. Portanto, vai estar muito longe, Piotr, do Brasil recuperar o grau de investimento que, aliás, o Brasil perdeu durante o governo Dilma Rousseff por todas as besteiras que ela fez. Estourar as contas públicas, pedalada fiscal, baixar juro na canetada, como o Lula gostaria de fazer hoje no Banco Central do Brasil. Tudo isso levou o Brasil a perder o grau de investimento. E não é com esses velhos truques que o Brasil vai recuperar esse grau de investimento. Dávila, só para a gente mostrar, porque se eu olhar todos os dados do atual governo, primeiro, eu tenho um arcabouço que aumenta gasto. Está muito claro. Eu tenho uma reforma tributária que, na verdade, tem um problema gigantesco ainda. Tem uma discussão no Senado ainda, sem contar aquele monte de penduricalho que foi colocado de última hora numa votação que não foi institucional, porque não passou pelas comissões da Câmara, foi atropelada. Eu tenho um governo que continua falando, e aliás, a previsão de rombo nas contas gira em torno de 150 bi. Eu tenho um governo que não consegue reativar a economia, ou seja, como é que esse governo teria influenciado uma visão positiva de uma agência de rating? Olha, Piotr, se alguém nesse governo ajudou a influenciar isso, chama-se Roberto Campos Neto, o inimigo número 1 do governo Lula. Foi graças à política monetária de Roberto Campos Neto que nós conseguimos aqui fazer com que a inflação caísse e o Brasil vai poder reduzir a taxa de juro muito antes dos Estados Unidos e da Europa. Ou seja, o único lugar onde há bom senso nesse país chama-se Banco Central do Brasil. Justamente o que os petistas, o presidente da República, criticam de maneira até rude, para, digamos, ser um pouco mais elegante do que eles foram. Já volto a falar com o Dávila, daqui a pouco eu vou conversar um pouco mais com o Luiz Felipe Dávila.